Graça e paz, amados. Texto hoje para reflexão é um texto precioso que foi revelado pelo Espírito Santo, graças ao Pai, que eu achei muito precioso, aonde fica em Marcos 16, versículo 15, que Jesus, logo após a aparição dele, onde ele ressuscitou, ele apareceu primeiramente para Maria Madalena, depois para mais dois discípulos. Então esses dois discípulos, eles vieram aos outros e relatou que o aparecimento de Jesus Cristo. E esses mesmos não confiaram que ele tinha realmente visto. Então Jesus apareceu novamente a eles, no capítulo, aqui no versículo 14. E aqui no 15, a Jesus, aqui põe a eles um encargo que hoje é dado a nós também. O encargo de pregar o Evangelho. Fazer com que as pessoas conheçam o verdadeiro Evangelho, conheçam a verdade. Quando a gente cita a verdade, muitas vezes a gente pensa assim, o que é verdade? Então aqui nesse capítulo 15, Jesus dá esse encargo aos seus discípulos, onde ele diz assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amados, aqui Jesus não está dizendo, ide pregar o Evangelho aos meus filhos, a toda criatura. Logo mais na frente aqui a gente vai ver em alguns textos, aonde revela essa verdade também, sobre ser filho ou não ser filho. Será que nascemos filhos de Deus? Ou será que nascemos apenas criaturas? Então, eu separei aqui alguns obstáculos que a gente enfrenta muitas das vezes quando você vai falar da verdade para as pessoas. Esse obstáculo que atrapalha muito nós. Atrapalha porque nós somos incrédulos. Muitas vezes nós não queremos ouvir a verdade. E o primeiro item, eu separei 5 itens aqui. Aonde o primeiro eu ponhei como a incredulidade. O segundo item eu ponhei como você tem que convencer aquela pessoa do pecado, que ele é um pecador. O terceiro item é você convencer, eu acho que é um dos itens aqui que eu separei aqui, um dos obstáculos, que é o mais difícil, que é você convencer um religioso que a gente não é salvo pelas obras, e sim pela graça. E agora chegamos no quarto item, aonde nós devemos convencer também que as pessoas, aonde nós não nascemos filhos de Deus, mas nós nascemos criaturas, apenas criaturas. E isso é algo difícil de inculcar na nossa cabeça. Porque todo mundo, a gente desde criança, a gente tem isso que vem do nosso Pai, todos nós somos filhos de Deus. Nós vamos ver também no versículo aqui, onde a própria Bíblia não aprova isso. E no quinto item, é inculcar na cabeça dessa pessoa que não vem de você aceitar Jesus. Isso não é bíblico, você aceitar Jesus. Mas sim, quando você recebe Jesus. Então aqui começando no primeiro item aqui, eu separei aqui alguns versículos aqui, eu vou ser um pouco rápido para dar um pouco de tempo aqui para os outros irmãos também que estarão aqui ministrando a palavra. Vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus,
11. Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Veja bem, creia que Ele existe e que se toma galardoador dos que o buscam. Aqui nesse versículo, amados, a palavra de Deus aqui está nos ensinando que nós somos incrédulos, que nós não vamos alcançar a Deus sem a fé, e essa fé vem dele, e que é preciso nós crer nessa palavra. Então, muitas vezes eu fico pensando como que vamos inculcar isso na cabeça das pessoas, que nós nascemos incrédulos. Mas é isso que nós somos incrédulos desde o nosso nascimento. O segundo item também que eu marquei aqui é o convencimento da condição de pecador. Como que você vai convencer uma pessoa que ele é pecador? Porque é para essa pessoa primeiro chegar a alcançar a graça de descobrir a verdade, ele tem que reconhecer a sua condição de pecador. Nós vamos ver isso em João 8, 34. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Aqui ele está dizendo que se você comete o pecado, você não consegue largar desse pecado, você é escravo do pecado. Tudo aquilo que você não consegue largar é um vício. E nós nascemos com isso. Nós nascemos vendidos à escravidão. Pecadores, desconstituídos da glória de Deus. Também vamos ver, nesse mesmo contexto aqui, do convencimento do pecado, em Romanos 3, 23. Pois todos que pecaram carecem da glória de Deus. Nós carecemos da glória de Deus, porque nós somos pecador. Aí vamos no terceiro item, aonde é a religião. Como que vamos convencer um religioso que não é a religião, não é as obras que eles fazem que os salva? Eu acho que algum dos amados aqui já passou por isso. Aí no dia a dia nosso, às vezes a gente encontra alguém que vem pregar pra gente e a gente como que já conhece, já foi revelada a verdade a nós. É difícil. E a gente vai encontrar a Bíblia responde tudo. A gente vai encontrar esse texto em Efésios 2, versículo 8 ou 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras. Porque para que ninguém se glorie. Então não é de obras, irmão. Isso é tão difícil para a gente, que muitas vezes a gente já é inculcado pelos pais que nós devemos fazer. Todas as religiões. Eles inculcam que nós temos que fazer alguma coisa para poder ganhar a salvação, ganhar o perdão de Deus. Muitas das vezes falam que a gente tem que pedir perdão dos pecados. Isso é uma mentira. É como se você tivesse um câncer e você fosse no hospital e o médico passasse para você alguns remédios e falasse para você assim, compra esses remédios aqui, e você fosse apressar esses remédios e esses remédios fossem um pouco caros. Aí você ia em algum canto de farmácia de manipulação e quando fosse manipular esse remédio lá, eles fizessem então, no lugar de pôr aqueles ingredientes que iam fazer a tua cura daquele câncer que tem no teu corpo, eles ponhassem farinha. É a mesma coisa hoje as religiões. A religião, ela fala que Jesus foi crucificado para te salvar, que você tem que crer, mas eles não te dão o conteúdo.
para que você fique sabendo o porquê, como que eu vou acreditar nisso e por onde, qual que é o caminho, qual que é a verdade. E o quarto item que eu ponhei aqui, meus irmãos, foi, que é muito difícil também, é você convencer a pessoa de que essa pessoa não é filho de Deus. Você já pensou, você chega numa pessoa aí que pode ser uma pessoa que, um ímpio. O que é um ímpio? Um ímpio é quem não crê. Muitas vezes você fala assim, eu creio em Deus, mas chega naquela pessoa e fala, o que é Deus para você? Como aconteceu um pouco de tempo atrás comigo, onde eu estava trabalhando em certo lugar e algumas pessoas ali perto de mim começaram a falar de uns crentes, né? Que ninguém gosta de crente. E realmente é difícil, né? E eles estavam reclamando que ali havia muito barulho, não deixava ninguém dormir. E eles começaram ali, né? E um falava uma coisa, outro falava outra. E eu comecei a ficar desinquieto ali. Daí o que eu fiz? Eu peguei, foi alguma coisa momentânea, sabe que eu desci, eu estava num lugar assim, na atividade do meu serviço, onde eu estava em cima de uma escada e eu desci. Então, eu desci e peguei um pouco de terra. Eu peguei e falei assim, mas me fale uma coisa, eu quero perguntar uma coisa para você. Era quatro pessoas. Peguei e falei assim, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês acreditam no que está escrito na Bíblia? E essas pessoas, um pegou e falou, para mim que lá é escrito pelo homem. É só mentira. E o outro, afinal, ninguém acreditava. Eu falei, eu vou fazer uma segunda pergunta para vocês. Vocês acreditam em Deus? Daí não, nós acreditamos sim. Em Deus nós acreditamos. Não. Eu falei, mas que Deus que é esse? Que Deus que é esse? E quando vocês morrer, para onde que vocês vão? Morreu, acaba. Fala, então para que a existência de vocês aqui em cima da terra? Como tem alguns que dizem, fazer peso aqui em cima da terra. Mas não, meus amados. Daí então foi aonde eu peguei um punhado de terra e falei para eles assim, eu posso até acreditar nessa crença de vocês que Deus existe, que eu falei, e quem formou tudo isso aqui, vocês acham que Deus não tem poder para cumprir com a sua palavra, porque na sua palavra diz que há um lugar para onde a gente vai. Jesus prometeu a nós que ele iria, mas que ia preparar um lugar para nós. Mas isso aí é mentira. Eu falei, e o que está escrito em Gênesis? Começo de tudo. O que vocês me falam? É mentira. Eu falei, então tá, eu posso acreditar nessa crença de vocês. Se vocês me provar, se foi algum de vocês que fez essa terra, que peguei aquele punhado de terra. Tá vendo essas árvores aí? Foi algum de vocês que fizeram? Vocês conhecem quem fez isso aí? Ficaram quietos, não falaram nada. O porquê? Por causa que é uma coisa que já está inculcada na cabeça deles. É Deus existir, mas está tudo bom. Eu continuo na minha incredulidade, no meu pecado e tudo está bom. Aí voltando aqui, irmãos, outro item também que eu ponhei aqui que já é o quinto, né? Que é a nossa filiação. Se nós não somos filhos de Deus, pelo menos o que nós aprendemos na palavra é que nós não somos filhos de Deus quando nascemos. O que nós somos? Criaturas. Então, como que a pessoa pega e fala assim, aonde que você tem essa prova? Aqui você pode nenhum texto, você vai dar a resposta para essas duas perguntas. Tanto o quarto item como o quinto. Você vai dar a resposta de que você não nasce filho de Deus, mas sim criatura. E que a sua filiação não é feita por você aceitar Jesus. Aonde isso? Aonde vai estar escrito isso? Vamos lá em João
1. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome é João Batista. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. 9. A saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, irmãos, aqui, aqui esse texto aqui já ensina esses dois itens, o quarto e o quinto, aonde explica para nós que nós não nascemos filhos. Porque está falando aqui para aqueles que ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem filhos. Quer dizer que antes você não era filho. Mas quando você recebe esse poder, quando você crê, quando é pregado para você, que desce para o teu coração, você fala, não, é isso. É isso é a verdade. O que a religião dizia para mim lá atrás, para me aceitar, é por isso que eu voltava. Eles falam, voltam para o mundo, né? É porque não é filho. Filho é o que crê. É igual você ir em algum lugar, igual Jesus mesmo fala que as ovelhas deles ouvem a sua voz. Qual que é a diferença de ouvir e a diferença de escutar? Vou dar um exemplo para vocês. O ouvir é igual se vem um palestrante de fora, vem uma pessoa para pregar aqui o verdadeiro evangelho. Só que ele é de outro país. Aí ele chega aqui e fala uma língua que não é a língua portuguesa. A gente vai ouvir? Claro que vai, né? Mas vai entender? Não vai. Muitas vezes acontece isso com a gente ouve, mas não dá crédito. Você não está entrando em sua cabeça, eu ouvi, eu vou nos cultos, eu estou escutando lá o que o pastor está falando, o que as pessoas que estão ministrando a palavra lá estão falando, mas isso não quer dizer isso. Você tem que ouvir e receber, aonde ele fala aqui, mas aqueles que receberam a ele, acreditaram nele. Acreditaram nele, então, esses são filhos. E aqui também fala de receber, não fala de aceitar. Então, aqui a pessoa você já mostrou que ela é incrédula. Já foi falado para ele da condição de pecador dele. Já foi explicado para ele que a religião não salva. Foi falado que ele não nasce filho de Deus, que a filiação dele não é por aceitar Jesus. E agora que bagunça que vai virar a cabeça dessa pessoa. Aquilo vira uma batalha dentro. E essa batalha é com o próprio eu dele, porque nós não aceitamos isso. Mas a palavra do Senhor nos traz um refrigério. Em João 3, do 14 ao 15, os amados, não precisa abrir aí não, para nós poder ter mais um pouco de tempo, mas eu vou citar aqui, aonde Jesus tem aquela conversa com Nicodemos. E nessa conversa com Nicodemos, quando chega aqui no versículo 14 e 15,
João 3, do 14 ao 15, ele diz assim: Moisés, da mesma forma que foi levantada aquela serpente no deserto, lá importa que o Filho do Homem seja levantado naquela cruz, para que todo que creia nele, todo que olhar para ele, aqui aonde está falando a serpente no deserto, em Números 21, do 4 ao 9, vai estar explicando, se vocês quiserem depois conferir na Bíblia de vocês, deixar anotado aí num papel, aonde fala daquela serpente que o povo murmurou no deserto, que já estava cansado daquele pão vil. E o Senhor mandou aquelas serpentes no deserto, aonde picavam as pessoas eram envenenados, que não é diferente de quem nasce hoje, desde que não crê. Nós nascemos com esse veneno da serpente. Então Deus falou para Moisés assim: quem crê e contemplar aquela cobra, olhar para a cobra acreditando que vai ser curado, era curado. E mesma coisa é hoje. Hoje dá a impressão de contemplação, que você olha para a cruz, não para a cruz, mas para aquele que fez a obra. É claro que ele não está mais lá na cruz, ele ressuscitou. E é por isso que hoje nós temos esse privilégio de conhecer a verdade. Então, essa pessoa, ele vai começar agora sim, que foi revelado tudo isso para ele, o Espírito Santo, que não somos nós que revelamos isso. Quem vai revelar, você vai ditar para a pessoa o que está escrito aqui na carta de Deus. E essa pessoa o Espírito Santo vai inculcar nela, vai começar a perturbar mesmo. A gente fica perturbado porque é tudo contra. Então, ele também, mais para frente, ele vai ler o que? Ele vai ler em João 12:32, onde Jesus fala: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então ele vai saber que naquele todos, ele está incluído naquele todos. Eu estou incluído, todos vocês estão incluídos naqueles todos. Só é crer. E ele também vai saber que naquela morte de Jesus, ele morreu junto, mas que ele ressuscitou juntamente com ele. E que agora a salvação é plena. Agora ele vai ter certeza da sua salvação. Antes ele não tinha, porque não foi revelada a verdade a ele. E a segurança vem. A segurança vem, e então essa segurança também Jesus vai nos ensinar aqui em João 10, 27 ao 28. Os amados não precisam abrir a Bíblia aí, mas lá fala que onde Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém arrebata da minha mão. E é isso, irmãos, isso é a vantagem da gente conhecer a verdade. Todos nós precisamos saber da verdade. A verdade é Cristo. A verdade é a crucificação de Cristo, onde Ele ressuscitou, nos atraiu no seu corpo. E nessa atração, nós também ressuscitamos com eles e estamos vivos hoje. Espiritualmente, nós fomos mortos para a carne, para o pecado, mas agora estamos vivos em Cristo Jesus. E isso não é crédito nosso, isso é crédito dele. Ele fez a obra. Nós não precisamos fazer nada. Amém. Vamos ter um minuto de oração então. Mais uma vez, Senhor, te damos graças, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem revelado, Pai, através de Tua palavra, a verdade. E como que Teu povo tem sede da verdade, Pai? Nós precisamos da verdade. Pai Santo, nos ajuda que essa verdade, Pai, essas palavras que foram ditas, inculque em nossa cabeça e desça aos nossos corações, e ao chegar em nossos corações, o encontre como aquele terreno fértil, Senhor.
aonde essa semente vai germinar e vai dar frutos, Pai. Frutos do conhecimento do Teu Filho. É disso que nós precisamos, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.